Olá, galera geográfica! Hoje vamos dar continuidade à série de curiosidades que recentemente iniciamos aqui no canal. Lembrando que no primeiro vídeo falamos de 11 fatos impressionantes sobre o Sistema Solar. Vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha lá, pois está imperdível. Mas hoje eu vou te contar curiosidades sobre um dos mais conhecidos estados brasileiros, o Rio de Janeiro. Então vem comigo que hoje você vai conhecer 10 curiosidades interessantes sobre o Rio de Janeiro. Bora começar? A primeira curiosidade, galera, é a origem do nome do Rio de Janeiro. Você provavelmente já se perguntou de onde vem esse nome e deve ter imaginado que ele foi inspirado em algum rio, certo? Bom, isso é verdade e não é ao mesmo tempo. De acordo com um dos relatos mais aceitos por historiadores, em janeiro de 1502, o português Gaspar de Lemos foi o primeiro a descobrir a região da Cidade Maravilhosa. Ainda segundo a teoria, ele inventou o nome quando estava navegando pela Baía de Guanabara e, ao confundi-la com o rio, criou o nome. Por causa da data e do equívoco hidrográfico, teriam nomeado todo o entorno de Rio de Janeiro. Mas atenção, tá? Temos polêmicas nessa geohistória. Há controvérsias, pois alguns historiadores acreditam que navegadores tão experientes dificilmente confundiriam uma baía com o rio. Fica a dúvida aí, tá? E você, conhece outra história sobre o nome do Rio de Janeiro? Então deixa nos comentários que história é essa. Segunda curiosidade, a cidade abriga uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 2007, o Cristo Redentor, cartão postal mais famoso do Rio de Janeiro, foi nomeado uma das 7 novas maravilhas do mundo. Também figuram na lista monumentos como o Taj Mahal e o Coliseu. A estátua mais famosa do Rio, que conta com 30 metros de altura, foi projetada pelo engenheiro Heitor da Silva Costa e pelo escultor Paul Landowski, com início das obras em 1926 e conclusão em 1931. A ideia de construir uma grande estátua no alto do Corcovado foi sugerida pela primeira vez em meados do século XIX, mas foi o Círculo Católico do Rio de Janeiro que conseguiu as doações necessárias para colocar a ideia em prática no início do século XX. O monumento foi construído na França a partir de 1922, através de uma colaboração entre os brasileiros Heitor da Silva Costa e Carlos Oswald, os franceses Paul Landowski e Albert Coucou, e o romeno George Leônida. Sua inauguração ocorreu dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida. Terceira curiosidade, o Rio de Janeiro tem um dos carnavais mais famosos do mundo. Acho que não é novidade para ninguém. Inclusive, para muitos, o Rio de Janeiro e Carnaval são associações ali instantâneas. A Cidade Maravilhosa celebra anualmente uma das festas carnavalescas mais conhecidas do planeta. Os blocos de rua, os desfiles na Marquês de Sapucaí recebem milhões de turistas e movimentam a economia da cidade. Segundo a Prefeitura do Rio, no Carnaval, a cidade recebe em torno de 2 milhões de turistas, com mais de 10 milhões de pessoas circulando durante todos os dias de Carnaval. Estima-se que haja cerca de 4 bilhões de reais em movimentação econômica a cada ano. Quarta curiosidade, a maior floresta urbana do mundo fica na cidade do Rio. O Parque da Pedra Branca, localizado na zona oeste do Rio, é a maior floresta urbana do planeta, com 12.500 hectares. É uma das curiosidades sobre o Rio que poucos sabem. O local ocupa cerca de 10% da área total do município e conta com 130 quilômetros de área coberta por vegetação típica da Mata Atlântica. Além disso, o parque também conta com o ponto mais alto do Rio de Janeiro, com 1.025 metros de altura. Quinta curiosidade, a cidade já foi uma colônia francesa. É verdade que os portugueses foram os primeiros europeus a chegar à cidade do Rio, mas em 1555, as terras cariocas foram invadidas pelos franceses. Estes construíram o Forte Coligny em uma das ilhas da Baía de Guanabara e decretaram a fundação da colônia França Antártica. Contudo, já em 1560, os franceses foram expulsos pelos portugueses. Boa curiosidade, hein, galera? Sexta curiosidade, a cidade já foi capital do Brasil. O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil entre os anos de 1763, século XVIII, e 1960, já no século XX, quando perdeu o posto para Brasília. Além disso, em 1808, no século XIX, a cidade também virou sede de todo o Império Português, que incluía Angola e Moçambique no continente africano, Goa na Índia, Timor no sudeste asiático e Macau na China. Isso aconteceu após a família real portuguesa se mudar para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão. Sétima curiosidade,
o Rio sediou a partida de futebol com o maior público da história. De acordo com a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, o maior público da história do futebol foi a partida que decidiu a Copa do Mundo de 1950, entre Brasil e Uruguai. O jogo foi no Maracanã e contou com um público total de 199.854 pessoas. Impressionante! Quase 200 mil pessoas em um único jogo. Infelizmente, o Brasil perdeu aquele jogo e o título no episódio que ficou conhecido como Maracanãs. Oitava curiosidade, galera: Bondinho do Pão de Açúcar. Um dos cartões postais mais visitados do Rio de Janeiro, o Bondinho do Pão de Açúcar, inaugurado em 1912, foi o terceiro teleférico do mundo. Os outros dois estavam, um localizado na Espanha e o outro na Suíça. Foram necessários 3 anos para a construção do projeto e contou com 400 operários escaladores envolvidos na obra. Nona curiosidade: dados demográficos da cidade do Rio. Segundo estimativas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2020, a cidade do Rio conta com 6.747.815 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa do Brasil, atrás apenas de São Paulo. No último censo de 2010, a distribuição da população por sexo era 53,17% de mulheres, 46,83% de homens. A faixa etária com maior percentual foi de 25 a 29 anos, representando 9,1% da população total. Um adendo importante aqui: esses números vão sofrer alterações, pois estamos em fase final de levantamento dos dados estatísticos do censo 2022-2023. Décima e última curiosidade: calçadão de Copacabana. Uma das características marcantes do Rio de Janeiro, o calçadão de Copacabana foi inspirado no traçado da Praça do Rócio, em Lisboa, Portugal. O desenho representa as ondas do mar e foi construída em 1906 pelo prefeito Pereira Passos. Para sua construção foram utilizadas calcitas brancas e basaltos negros vindos diretamente de Portugal. Na época, o número de peças trazidas acabou excedendo o necessário e o restante acabou sendo utilizado em toda a Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Galera, na descrição eu deixo aqui as fontes de pesquisa do vídeo. E para você, qual ou quais curiosidades você achou mais interessante? Deixa aí nos comentários. Aproveita para deixar também seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho das notificações, pois em breve eu volto com mais Geografia em Pauta para você. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Fui!